Bom, vamos começar a correção de hoje, dia 17/9, de língua portuguesa, do primeiro ano. A chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil foi narrada na Carta de Pero Vaz de Caminha, a qual se seguiram as seguintes expressões culturais nos primeiros momentos da nossa história. Será que foi a formação de academias literárias e propagação de um ideário nacionalista? Não, então essa aqui é falsa, né? Maturação de um autêntico sistema literário e formação de grêmios republicanos? Também não tem nada a ver com os relatos e com a Carta de Pero Vaz de Caminha. Agora aqui, correspondência de viajantes e documentação das riquezas naturais, com certeza. Né? As correspondências de viajantes eram o quê? Eram as cartas, né? E essas cartas serviam de documentação sobre aquilo que existia aqui no Brasil. Então, esse material de relato do período do quinhentismo é exatamente esse aqui: correspondência de viajantes e documentação de riquezas naturais. Questão 2. A literatura informativa que esteve presente nos primeiros tempos da colonização brasileira pode ser definida como as obras catequéticas dirigidas aos índios. Será que era só isso? Não, né? Aqui deixou de fora a literatura de informação e documentação histórica. Então, não é letra A. A busca de emancipação da influência portuguesa? Também não, né? Então, a literatura informativa que nós tivemos aqui no Brasil, ela tinha como objetivo a descrição dos costumes dos povos da terra. Portanto, alternativa C. Aqui nós temos, considera a tirinha, né? Patativas do Tietê, Laerte. A gente vê os índios aqui em primeiro plano, né? E em segundo plano a gente vê as caravelas, as naus, né, portuguesas chegando. Bom, adeus ao sonho da casa própria, né? Então dá pra gente perceber que aqui existe uma ironia, né? Que os portugueses vão tomar a terra deles. Essa tirinha pode ser associada corretamente a quê? Ao quinhentismo no Brasil, até aqui tudo bem, pois as cartas escritas pelos jesuítas descreviam o trabalho dos missionários e a preservação das crenças das culturas nativas? Não, falso, né? Então essa imagem ela pode ser associada a quê? Ao quinhentismo no Brasil, pois a literatura desse período tinha como um dos seus objetivos informar Portugal sobre as novas terras e incentivar a vinda de colonos. Então, essa literatura de informação quinhentista tinha como objetivo isso aqui, né? Descrever a nossa terra para Portugal, informar a Portugal sobre essas novas terras e incentivar a vinda de pessoas para vir colonizar o Brasil. A questão 4 agora. Nós temos dois textos. O texto 1. José de Anchieta fazia parte da Companhia de Jesus. Veio ao Brasil aos 19 anos, ele veio bem novinho, né? Para catequizar a população das primeiras cidades brasileiras. E, como instrumento de trabalho, escreveu manuais, poemas e peças teatrais a respeito do descobrimento do Brasil. Né? Então, é um trecho que fala sobre o relato. Esse texto 2 é um texto do próprio Anchieta. Todo o Brasil é um jardim em frescura e bosque, e não se vê em todo ano árvore nem erva seca. Os arvoredos se vão às nuvens de admirável altura e grossura e variedade de espécies. Muitos dão bons frutos, e o que lhes dá graça é que há neles muitos passarinhos de grande formosura e variedades, e em seu canto não dão vantagem aos roxinóis, pintacilgos, colorinos e canários de Portugal, e fazem uma harmonia quando o homem vai por este caminho, que é para louvar o Senhor. E os bosques são tão frescos que os lindos e artificiais de Portugal ficam muito abaixo. Então dá pra gente perceber que isso aqui é um relato escrito então por José de Anchieta, né? Então vamos agora à questão. A leitura dos textos revela a preocupação de Anchieta com a exaltação da religiosidade. Tanto que ele falou sobre Deus, né, que o canto dos pássaros é louvam ao Senhor, não é verdade? No texto 2, o autor exalta ainda a beleza natural do Brasil por meio de quê? Do emprego de primeira pessoa? Não, ele não usou primeira pessoa, ele foi completamente impessoal, né?
Agora a letra B, a adoção de procedimentos típicos do discurso argumentativo? Também não, ele não está argumentando nada, ele só está descrevendo, né? Letra C, a descrição de elementos que valorizam o aspecto natural dos bosques brasileiros, a diversidade e a beleza dos pássaros do Brasil. Então não tem nem como ter dúvida que a alternativa correta é essa letra C, pois tudo que ele fez nesse trecho de relato foi descrever a beleza da natureza brasileira, enfocando a questão dos pássaros do Brasil, dizendo que os pássaros do Brasil não deixam nem um pouquinho a desejar em relação aos de Portugal, né? Então, letra C. A questão 5. Com base na carta do achamento de Pero Vaz de Caminha, considere as seguintes afirmações. Então, nós temos aqui. Na carta, o escrivão Caminha descreve o descobrimento de uma nova terra, chamando a atenção para a beleza natural, a fertilidade, a cordialidade dos índios e as riquezas. Então, essa número 1, ela é verdadeira. Número 2. No texto, é possível perceber um dos objetivos da expansão marítima de Portugal. Catequização dos gentios para ampliação do mundo cristão? Sim, o objetivo de mandar a Companhia de Jesus, os jesuítas para cá, era com esse objetivo, catequizar os gentios e aumentar o mundo cristão, né? Aumentar o cristianismo. Então, verdadeira também. Proposição 3. A carta, um dos relatos que fazem parte da literatura informativa sobre o Brasil, é considerada mais um documento histórico do que uma obra literária? Com certeza, então verdadeira também. Portanto, das afirmativas acima, nós podemos dizer que a correta é a letra E. Questão 1, 2 e 3, as 3 proposições estão corretas acerca, né, dessa literatura quinhentista e da carta de achamento do Brasil por Pero Vaz de Caminha. Aqui nós temos mais um trecho da carta, né, de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil. E dali avistamos homens que andavam pela praia, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. Aqui vem o significado de batel, que é uma pequena embarcação, quer dizer que os índios vinham de arco e flecha em punho, com suas setas, dirigindo-se ao batel. Só que o Nicolau Coelho, né, uma das pessoas que estavam, né, nessa pequena embarcação, fez sinal que eles abaixassem os arcos, e assim eles o fizeram. Eles abaixaram esses arcos. Bem, e aqui na questão 6 nós temos: o texto caracteriza-se como um diário pessoal? Não. Uma narrativa ficcional? Não, porque contou exatamente o que aconteceu aqui, não foi? Ele funciona, esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele funciona como um documento histórico, relatando o primeiro contato entre os colonizadores portugueses e os nativos brasileiros, posteriormente chamados de índios, portanto, letra C. Agora a questão 7. O movimento literário que retrata as manifestações literárias produzidas no Brasil à época do seu descobrimento e durante o século XVI é conhecido como quinhentismo ou literatura de informação. Analise as proposições em relação a este período. Então vamos lá. A produção literária no Brasil, no século XVI, era restrita a literaturas de viagens e jesuíticas de caráter religioso? Com certeza, então é verdadeira número 1. Essa produção literária era restrita a isso, né? Aos relatos de viagens e a produção jesuítica que tinha o objetivo de catequizar, né, os índios. 2. A obra literária jesuítica relacionada às atividades catequéticas e pedagógicas raramente assume um caráter apenas artístico. Então, o artístico ficava em último plano, né? Então, tá verdadeira até aqui, vamos ver. O nome mais destacado é o Padre José de Anchieta, então verdadeira também a 2. O 3. O nome quinhentismo está ligado a um referencial cronológico. As manifestações literárias no Brasil tiveram início em 1500, época da colonização portuguesa, e não referencial estético, ou seja, a estética foi deixada de lado, né? Então essa aqui também é verdadeira. Agora 4. As produções literárias nesse período prendem-se à literatura portuguesa? Não, era uma literatura informativa, não tinha nada a ver com a literatura portuguesa feita na época, que era extremamente clássica, né? Lá em Portugal era o classicismo. Então essa aqui já é falsa.
5. As produções literárias deste período constituem um painel da vida dos anos iniciais do Brasil colônia, retratando os primeiros contatos entre os europeus e a realidade da nova terra. Verdade também. Então, a alternativa correta aqui, nós só temos uma falsa, que é a 4. Então, a gente tem a letra C como verdadeira, né? Somente a afirmativa 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. Agora a questão 8. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Então dá pra gente ver que isso aqui também faz parte da carta de achamento, né, escrita por Pero Vaz de Caminha, relatando, né, sobre os indígenas. Aí a gente vem com a questão 8. O trecho pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de uma literatura de quê, gente? Obviamente, uma literatura de informação. Ela estava trazendo informações acerca do achamento do Brasil, certo? E aqui a gente terminou, então, a última atividade do quiz.